Muito bem, meus queridos, retomando aqui para tratarmos sobre os ritos especiais. Vimos na aula passada sobre a ação monitória e também sobre as ações de família, não foi isso? Foi isso mesmo. Então, é o seguinte. Agora, eu vou falar sobre uma que a OAB adora de paixão. Porque assim, o possuidor, quando esbulhado ou turbado da sua posse a menos de ano e dia, ele tem o direito de ser manutenido ou restituído. E isso vai acontecer por meio de uma ação específica. Que ação é essa? É justamente as ações possessórias. Vamos falar sobre elas neste exato momento. Simbora? Vamos lá. Qualquer dúvida, redes sociais estão aparecendo aí para vocês. Fiquem à vontade, tá? Vamos lá. As ações possessórias. Ações possessórias. As ações possessórias, pessoal, tem previsão no 554 a 568. 554 a 568. Qual a finalidade das ações possessórias? Anotem aí. As ações possessórias servem para conservar, proteger ou recuperar a posse, objeto de agressão ou ameaça. As ações possessórias servem para conservar, proteger ou recuperar a posse, objeto de agressão ou ameaça. De agressão ou ameaça. Certo? Beleza. Aí é o seguinte, pessoal. Objeto de agressão ou ameaça. Quem tem legitimidade para a propositura desta ação? Tem que ser proprietário? Não, tem que ser o quê? Possuidor. Pode ser o possuidor direto ou indireto. Então, observação. Legitimidade. Deve ser possuidor direto ou indireto. O melhor exemplo que nós temos de possuidor direto ou indireto para dar é numa relação locatícia. O possuidor direto é o locatário e o indireto o locador. Vejam, ambos possuem legitimidade para a propositura de uma ação possessória. Tudo bem? Tá. Em relação às ações possessórias, pessoal, nós temos 3 modalidades, cujo cabimento é específico de cada uma dessas modalidades. Vamos ver isso? Item de número 2. Modalidade e cabimento. Vou fazer uma tabelinha aqui para os senhores. Então, eu vou colocar, de um lado, a modalidade, de outro, o cabimento. De um lado, a modalidade, de outro, o cabimento.
Quais são as ações possessórias existentes? Nós temos a ação de, olha o detalhe, reintegração de posse, ação de, olha o detalhe, manutenção de posse e o interdito proibitório. E o interdito proibitório. Então, são essas as 3 modalidades de ações possessórias. E o cabimento, pessoal, é aqui que pega. A reintegração vai caber quando houver a turbação ou o esbulho? Fala para mim. Reintegração, turbação ou esbulho? Fala. Ah, professor, é turbação, é esbulho. Turbação? É esbulho? Gente, a OAB gosta de misturar isso, tá? Tem que tomar bastante cuidado. A ação de a reintegração de posse, ela caberá, sabe quando? Quando houver o esbulho. É isso mesmo, vamos anotar lá na lousa? Simbora. Quando houver, portanto, o esbulho. Quando houver, portanto, o esbulho. E quando haverá o esbulho? O esbulho, pessoal, aqui há a perda da posse. Aqui há a perda da posse. Já aconteceu. É passado o tempo verbal. Já aconteceu. É passado. Olha só. Vejam só. Imagine que nós temos aqui esse terreno, esse primeiro terreno aqui, tá? Aí pertence a determinada pessoa, aí ela viaja, quando ela volta, o terreno todo invadido, cheio de barraca, aquela baixaria toda, e bandeirão do Corinthians, do Flamengo. O pessoal fica doido, né? Lá, cheio de gente, cachorro, aquelas crianças tudo catarrenta, cheio de gente, invadido, tá vendo? Aqui já houve a perda da posse, sim ou não? Sim, já houve, portanto, a perda da posse, já aconteceu, já era, fechou? E a manutenção? Na manutenção de posse, o cabimento ocorrerá, olha só o detalhe, quando houver o que, gente? Quando houver a turbação. Na turbação, há o incômodo da posse. Na turbação, há o incômodo da posse. Aqui, gente, está acontecendo. Aqui é presente. Está acontecendo. É presente. No presente. Está acontecendo. O melhor exemplo que podemos dar foi criado por um cartunista brasileiro que todos nós lemos para nós mesmos, para os netos, filhos e etc. Maurício de Souza. Olha só o exemplo. Isso aqui é uma fazenda e tem nessa fazenda um pé de goiaba. Qual é o personagem do Maurício de Souza que gosta de invadir essa fazenda, pegar a goiaba e sair fora? Invade a fazenda, pega a goiaba e sai fora. Incomoda a posse, portanto, de quem que é essa fazenda? De quem que é? Vamos ver se você lembra. De quem que é? Professor, não lembro nada. Como não lembra?
Trabalhou na infância? O que é isso? É do Inholau, é isso mesmo. Então o Chico Bento invade a fazenda, pega lá a fruta e vai embora. Invade a fazenda, pega a fruta e vai embora. Fazenda do Inholau, tudo bem? É do Inholau, maravilha. E ao incômodo da posse, portanto, tá? Ele não perdeu a posse, é o incômodo. Fechou? Beleza, excelente, maravilha. E por fim, o interdito proibitório. No interdito proibitório, pessoal, há a ameaça. Ameaça do quê? De agressão à posse. Aqui vai acontecer. Futuro. O que vai acontecer é futuro. Tudo bem? Vai acontecer. É futuro. É o caso, por exemplo, do pessoal do MST, está às margens da rodovia, é muita gente, né? Muita gente. Imagina que aqui tem uma rodovia e eles estão à margem dela ameaçando invadir a fazenda. Há a ameaça de agressão à posse. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Tudo bem, tranquilo aos senhores isso, belezinha, maravilha e excelente. Ótimo. Tá. Gente, força. Agora o que nós temos que ressaltar? Uma diferença entre o que é força nova, agressão de força nova, e o que é agressão de força velha. Vamos falar sobre isso? Simbora, falando sobre isso neste exato momento. Vamos lá. Item de número 3. De um lado eu coloco força nova, do outro lado, força velha. Então, força nova e força velha. Bem, o que significa essa história de força nova e força velha? Diz respeito, pessoal, à própria agressão. Diz respeito à própria agressão. Força nova, em relação à força nova. Aqui, a agressão à posse deve ocorrer a menos de ano e dia. Então, a agressão à posse deve ocorrer a menos de ano e dia. O que isso significa? É menos de um ano e um dia, tudo bem? Então, a agressão à posse tem que acontecer menos de um ano e um dia para que ela seja de força nova. Nesse caso, se a agressão for menos de ano e dia, seguirá o rito especial que nós estamos estudando. Seguirá o rito especial. Tudo bem? Aí o que acontece? No rito especial, há a possibilidade da concessão da liminar
possessória. Bastando preencher os requisitos previstos, pessoal, lá no artigo 561. Quais são eles? Ser possuidor, turbado ou esbulhado, a menos de ano e dia, turbado ou esbulhado, a menos de ano e dia. Preencher esses requisitos, o juiz pode liminarmente, o que isso significa? Sem a oitiva da parte contrária, conceder aí a tutela possessória. É possível? Sim, é possível. Basta preencher esses requisitos. Segue o rito especial, tudo bem? Mas a agressão pode ser de força velha. Se a agressão for de força velha, o que significa isso? Que a agressão, a posse, deve ocorrer a mais de ano, mais de um ano e um dia. Nesse caso, não segue o rito especial, vai seguir o rito comum. Não é procedimento especial, não é situação especial. Aí segue o rito comum. Tudo bem em relação a isso? Tá. Mas se tiver diante de uma urgência que há necessidade de ser reintegrado ao manutenido liminarmente, vai poder pedir a liminar com base no 561? Não, porque não aplica o rito especial, não vai preencher esse requisito do menos de ano e dia. Perceberam? Então já não se aplica. Mas, como é o rito comum, existe a possibilidade de pleitear uma tutela quando existe uma situação de urgência, sim ou não? Sim, existe. Que tutela que vai ser pleiteada? Justamente a tutela de urgência. É isso, pode-se valer, portanto, da tutela de urgência, pessoal. É isso, rito comum e será antecipada. Que pode-se valer da tutela provisória de urgência antecipada. Tutela provisória de urgência antecipada. Perceberam aí? Tudo bem? Maravilha e excelente. Maravilha e excelente. Bom, aí é o seguinte. Como vai funcionar o passo a passo de uma ação possessória? A ação possessória, ela segue aquela linha de ser especial até determinado ponto. Depois deságua no rito comum. É assim que ela vai funcionar. Vamos ver? Simbora. Item de número 4. Procedimento. Procedimento. Como é que vai funcionar? Quero dar início a uma ação possessória, deve ser confeccionada uma petição inicial. Daí o processo vai para a mão do juiz. O juiz, ele pode, pessoal, nesse momento, conceder a tutela possessória liminarmente. O que isso significa? Sem oitiva da parte contrária. Isso aqui somente será possível se o litígio envolver particulares. Se o litígio envolver particular e ente público, não pode ser concedida a tutela possessória liminarmente. Aí não vai poder. Teve o caso do meu sogro, tinha um terreno no litoral de São Paulo, litoral norte, São Sebastião. E esse terreno era grande, aí ligava uma rua na outra. O que a prefeitura fez? Chegou com um caminhão, entrou no terreno, quis nem saber, começou a abrir uma rua no meio do terreno. Ou seja, ele foi esbulhado.
Ajuizou-se uma ação de reintegração de posse. Pessoal, pôde ser concedida a liminar possessória? Não foi possível. Não foi possível, porque era um litígio envolvendo particular e ente público. Só particular com particular que é possível. Daí teve a designação do quê? Da audiência de justificação, que é a outra possibilidade também. Se o litígio envolver particular, o juiz entender que não é caso da concessão liminar, porque não ficou claro, aí, por exemplo, a agressão de força nova, ele designa audiência de justificação. Então, ele pode também designar audiência de justificação. Ele pode designar a audiência de justificação. Pessoal, na audiência de justificação, ela serve para quê? Para a produção de prova oral. O objetivo dessa audiência, portanto, é a produção de prova oral. O que acontece? O réu, ele vai ser citado para essa audiência? Vai. O réu vai ser citado para comparecer nessa audiência. Ele precisa levar nessa audiência a sua defesa? Sim ou não? Não. Não há necessidade do réu levar nessa audiência a sua defesa, tudo bem? Ele vai levar a sua defesa, pessoal. Na verdade, o prazo para a defesa dele vai começar a correr, que é de 15 dias, após a intimação da decisão do juiz sobre a concessão ou não da tutela possessória. É isso mesmo. Então, vamos anotar? Simbora. Designar audiência de justificação. Aí, o réu será citado para comparecimento. Vírgula. Não precisando levar contestação, cujo prazo de 15 dias inicia-se após a intimação do juiz sobre a concessão ou não da tutela possessória. Aí, pessoal, apresentada a contestação, o que acontece? Segue o rito comum. Apresentada a contestação, segue o rito comum. Segue o rito comum. Tudo bem, gente? Tranquilo isso para os senhores? Sim ou não? Sim? Maravilha e excelente. Ótimo, ótimo, ótimo. Tá bom. Aí o que acontece? Eu gostaria de falar com os senhores sobre algumas características das tutelas possessórias. Tudo bem? Vamos falar sobre as características. Item 5. Características das tutelas possessórias. Características. Primeira característica, pessoal, é a fungibilidade. O que significa fungibilidade? Anotem aí. O juiz poderá conceder uma tutela possessória diferente da pleiteada. O juiz poderá conceder uma tutela possessória diferente da pleiteada.
É reintegração, advogado ajuiza aconteceu esbulho, ele ajuiza uma manutenção. Ou, caso de turbação, ele ajuiza uma reintegração. Tem que tomar cuidado, porque na prova da OAB, eles são mestres em fazer isso, tudo bem? A prova da OAB vira e fala, olha, a reintegração será proposta quando houver turbação, manutenção quando houver esbulho. Então, tomem cuidado. Apesar de existir essa fungibilidade, na prova não tem a fungibilidade não, tá? Você tem que acertar a alternativa. Ai, professor, como eu faço que eu sempre confundo? Lembra que eu deixei algumas palavrinhas em destaque aí em vermelho? Então, porque elas formam uma frasezinha. Vou falar para vocês. É meio cafona, mas ajuda. Que frase é essa? Tá aqui, ó. Rei est humano. Como assim, professor? Rei est humano. Vejam que o cabimento ele vai estar sempre ligado à modalidade. Olha só, reintegração, esbulho, turbação, manutenção, rei est humano. É só você utilizar as primeiras letras aí de cada palavra, você vai lembrar disso na hora da prova. Rei est humano, eu sei que é meio cafona, tudo bem, só que eu não tenho outra ideia melhor. Se você tiver, você me manda, que se eu vou avaliar, porque o povo me manda uns negócios pior ainda, que eu nem utilizo. Reintegração, esbulho, turbação, manutenção. Acabou. Eu decidi fazer isso porque teve uma vez que eu fui dar aula lá na Paulista, na época, na unidade que tinha do Damásio, há um tempão, na rua Frei Caneca. Aí eu cheguei, era um sábado e tudo, fui dar aula, aí do nada virei e falei assim, olha pessoal, turbação rima com o quê? Com manutenção. Então turbação, manutenção. Aí o aluno levantou a mão. Não, professor, mas só que turbação rima com reintegração também. Eu falei, nossa, é mesmo, né? Olha, nem pensei nisso, que mal sem graça e tudo. Aí, até que um dia eu tive um estalo e criei isso daí. Tá aí. Se for útil para os senhores, anotem que não tem erro na hora da prova. Mas lembra-se que existe essa fungibilidade aí, tá certo? Belezinha, excelente e maravilha. Ótimo. Próxima característica aí é a acumulação de pedidos. É a acumulação de pedidos. Como é que vai funcionar? Anotem aí. Além da proteção possessória, além da proteção da posse, o autor pode postular perdas e danos, indenização dos frutos e medidas para evitar nova agressão à posse. Por exemplo, pedido de Astran. Juiz, se invadir de novo, multa por tantos R$1.000. Perceberam? Tá bom? E, gente, tem mais uma característica. Ó, a fungibilidade está lá no 554, acumulação de pedidos 555. E mais uma característica, que é ação possessória, ela é uma ação de natureza dúplice. O réu ele não precisa se valer de uma reconvenção para formular o pedido contra o autor. Ele pode formular na contestação chamado pedido contraposto. Está lá no 556. Então, o réu não precisa de uma reconvenção para formular um pedido contra o autor. Basta que ele formule um simples pedido contraposto, que é bem mais tranquilo, não há necessidade de recolhimento de custas, não tem natureza jurídica de ação como a reconvenção, tudo bem? É a mesma coisa do pedido contraposto lá de uma ação do juizado especial, da ação de exigir contas, tá bom? É algo mais simples, não tem natureza jurídica de ação, é simplesmente um pedido do réu contra o autor, na própria contestação isso é feito, tá certo? Belezinha, tranquilo. Daí, gente, nós temos um detalhe para finalizarmos o nosso encontro,
que são as possessórias multitudinárias. São aquelas possessórias envolvendo uma multidão de pessoas que tem um regramento no novo CPC. Olha só, observação. Possessórias multitudinárias. Possessórias multitudinárias. As possessórias multitudinárias, pessoal, envolvem uma multidão de pessoas, tudo bem? Aí o que acontece? Vocês vão ler lá a partir do 554. 554 é um bom artigo para ler, tem o 565 também para os senhores lerem, tudo bem? O que acontece? Quando for grande o número de ocupantes, né, porque o novo CPC ele mudou a terminologia de invasores para ocupantes, tudo bem? Então, é isso aí, mudou. Quando for grande o número de ocupantes, o oficial de justiça ele vai ter que citar os que estão presentes e o réu vai ter que pedir uma citação dos demais por edital, tudo bem? Então, esse é o procedimento da citação deles. Citação dos que estão lá pessoalmente e por edital dos demais. Então, anotem isso. Vamos lá. A citação será pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais. Também o MP será intimado se houver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, assim como a Defensoria Pública, DP Defensoria Pública, tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Além disso, pessoal, os órgãos responsáveis pela política agrária e urbana serão intimados para se manifestarem sobre o interesse no processo e a possibilidade de solução para o conflito. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, gente? Excelente, maravilha. É isso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, mande para mim nas redes sociais que eu estou inteira à disposição dos senhores, tá certo? Forte abraço, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.